LEDs can offer up to 10 watts max, which is pretty impressive. Because this is used in the outdoor application, is has superior sulfur resistance. So we do a special coating in here, like the blue you see, that does not easily react to corrosion and outside air particles that are found in the ambient outdoor application. So it has great lifetime as well. As LM80, L90 is greater than 140K hours, and then high color consistency supporting 3-step and 5-step also. Going to the next LED, which is the 5050 LED. This is the hybrid LED, which is mid power and the high power LED. And this is you offered in various CCTs and CRI, 70, 80, 90 CRI, and CCT up to 2200 all the way up to 6500 Kelvin CCT, with the exception of these two X's. So it also has the anti-sulfurization feature. Zener diode is included inside it, which gives you overall protection, and has improved great color quality and improved color over angle as well for some of the outdoor applications. So on the on the on the 6 volts part, it offers like up to at 1 watt 220 lumens per watt, and on the half watt it offers 230 lumens per watt, which maximum current is can go up to 880 milliamp. So samples and data sheet of all the LEDs that I'm presenting are available, and feel free to contact ION if you need any samples or any detailed information that is required. In terms of next, in the surviving the harsh environments such as outdoor or horticulture, Samsung does a pretty impressive job of coating our LEDs with a protection coating, as you can see here on the red on the right side, that does not easily react with the outside the H2S, which is hydrogen sulfide, when exposed to the outdoor applications. On the left side shows the conventional LED where there's no coating, but all the outdoor LEDs and horticulture LEDs are coated with this protection that allows you better reliability and does not degrade performance over a period of time. So these protection, since these wire bonds are made of silver, there is a potential to come in contact with sulfur and then from Ag2S, which is the sulfur dioxide, and then that can easily degrade the performance. But with this special coating, it prevents from happening. Next section is the horticulture section. In terms of horticulture section, that like I mentioned, this is our fastest growing market, and we offer full comprehensive lineup of horticulture that allows you the freedom in spectrum, meaning you can design your different colors, different graphs, different SPD data, which is the spectral power distribution data, and with the highest leading efficacy in terms of the performance, which is the ppf per watt, and enhanced quality because it's proven under the harsh horticulture environment in terms of anti-sulfurization, and then the other enhancement that we have made to the horticulture offering. So the main applications of what we see is the vertical farming and the greenhouse farming. And here is just a snapshot of what we are mostly seeing. So in vertical farming, we are seeing more usage of the mid-power LED combined with the red high-power LED. Whereas the greenhouse farming is mostly seen as the high-power LEDs combined with the red high-power LEDs. And the reason being is because the vertical farming is totally indoors and there is no exposure to sunlight. Whereas the greenhouse, as you can see from these glass windows here, the sun can pretty much penetrate on it. So you don't need a complete full spectrum sunlight, and just use the high power LED when it is required, especially night times or cloudy days. So the high power LEDs does a better job in balancing the performance and cost, and thus we recommend for greenhouse farming the high power LED. But we have offer both type of LED, and customers can feel free to design in any application they need. In terms of the performance here shows the quickly snapshot of our white LED and the color LED. And the white LED is the 3030 form factor, which offers the highest performance. And this can go up to 3.10 micromoles per joule in the on the LED level, which is the highest in the market. In terms of color LED, we offer different wavelengths LED spectrum, which is the 450 nanometer LED,
630 nanometer, 660 nanometer, which is two version of it, the improved version and the existing version, and also the 730 nanometer red LEDs. So as you can see, that you get a spectrum, freedom in spectrum with these LEDs, that you could design it using and generate your own color. So it is offered in all the possible combinations that horticulture may require. Further on, we also offer the linear modules, which is the LEDs mounted on a PCB. So if you're looking for a ready-made solution, or you're trying to test the market, then we do offer a standard offerings as well, that you could test it and then make some advancement. And if that does not meet your requirement, then we could customize the modules as well. We have full capability to customize 2 foot, 1 foot, and all the way up to 4 foot, conformal code them however you require, be able to package them, combined with driver and whatever features are required on the LED PCB in terms of LED mounting. Those all are customizable features. So if our standard modules does not meet the requirements, then I highly recommend to contact Ion, and then we can work on combination of customizing it based on the business case. Here's are some more offering that we do offer for the greenhouse application. So there are 4 boards here with different spectrums. This allows you to again review the spectrum, see if you want to change the spectrum or add something. But this is more geared towards the replacing of the high pressure sodium, which is driving the greenhouse application. So the supplemental lighting here is the greenhouse, where you get only red and blue peaks, and sometimes you just want the red peak to get more flowering out of the plant. Or if you want to use the sole source lighting, which is the full spectrum application, then you also get the green, yellow, orange part, which is in the middle. So depending on the spectrum, various different applications can be designed around. In terms of outdoor LED, we offer outdoor LED in different standard engines. So as you can see here, our high-low modules, which is the high lumen output modules, is the level 2.0 solution, and that is the LEDs mounted on the PCB. We go one step further at a level 2.5 solution that and mount the heat sink onto our PCB. So the heat sinks are here, the gasket, the lens of top of it, and it's a complete IP65 solution. In that way, you only have to worry about the fixture design, but the module design and the IP65 rating of the modules are completely covered. We partnered with Ledl, which is the biggest optics supplier in the market, to develop some customized optics that I'll go through in the next few slides, that allows you to get maximum offering in terms of optics as well. So we offer the PCB modules, and Ledl offers the optics, and all you now need to do is just design the luminaire around it. So it's pretty much saves you a lot of time, efforts, cost when you use our ready-made solution to get to a point of these different applications that are shown here in terms of these waterproof outdoor lighting, its slim design flexibility on the parking lot, garage lighting, and also like some kind of semi outdoor lighting applications as well. So here slide shows our partnership with Ledl and different modules to just give you an example of how we work around to get to. So this one here, for example, is SC16, has a gasket on back of it, and Ledl already has different offerings for the lens and can be easily combined. So the way we designed is that this is different for the the lens materials and different offering that allows you to have not worry about the optics tooling and so on and so forth. So it's a completely ready-made design solutions. And then few other modules here shown with our mid power LED, shown with our high power LED, with our 50/50 modules. So we do offer all those different offering in combined with this little optics as well. Um, so in terms of the simulation tools, I quickly want to show that I went through a lot of different LED selections, different types, but we do offer a simulation tool,
that allows you to customize the product and cater to your needs. So if I can show you here quickly, this tool here allows you. Let me see if I can new share here, and then this tool here. If you see this Excel sheet. That allows you to quickly select different modules type, different engines in here, and then customize your needs based on the different operating conditions. So for example, if I quickly select my SH influx SO4, here it automatically generates for you what is required in terms of the part number and the solution, and then can gives you a flexibility to select CCT, CRI, different voltages, different flux, and then you can populate based on your customized solution. So these calculators are highly useful. So it allows you to do Circle M, search by lumens per watt, search by lumens, and so on and so forth. And last thing, coming to our website, I highly recommend to visit our website, which I am sharing here. This is our website. So if you go into samsung.com/LED, the products that I just talked about under lighting here shows you the 2835, 3030 LEDs, 5630 LEDs, in the mid power, in the high power, all these LEDs, in the modules, ambient light modules, down light modules, and also the selection of some LED drivers, and also the application. So if you select any application, for example, if I select horticulture lighting application, then this page takes you to horticulture, and then quickly you can select different LEDs which are shown in here depending on the need. So if I click here, for example, like 301H, it takes you to more detail. And here scrolling down gives you a different data sheet links like 70, 80, and 90 LED. And also on the application notes says what the usage can be, handling guide, chemical compatibility. So design files which offer different DXF modules, 3D files, optics file, and so on and so forth. So all this is equipped for all the LEDs. So no matter which LEDs you select, in the essence of time, I won't be able to go in depth, in detail on all of the offerings and go open up the data sheet, but this should give you a pretty much good idea that, you know, if you have to scroll down and get more information from our website, then this is the page to go and then drill down to the required LED nomenclature, CCT offering, and so on and so forth. Um, with that being said, thanks for joining, and I appreciate, and please let me know if you have any questions. Hi, Safa. Yes. We have a question. Do you have the possibility, or are you planning to manufacture the 5050 LEDs at 9 volts? We could definitely look into it, Marvin, once we have a business case. But as of now, due to the market demand being more of 6 volts and 24 volts that are standard offering, but if we can definitely review possible solutions with a justified business case. Okay, so if we can justify the business case, the volume for a street lamp, a certain CCT, 5000 Kelvin, then we could check that directly with you. Absolutely. Okay. I think if there's any more questions, we'll leave those till the end. Thank you very much, Safa. You're welcome. Muchas gracias. Como comentan, si tienen más preguntas, pueden irlas poniendo en el chat y al final daremos respuesta a más de estas preguntas. Continuando con el webinar, nos acompaña Ari Sintra, de parte de Littelfuse, para platicarnos sobre las soluciones para protección. Adelante, Ari. Estás en mute, Ari. Todavía sigues en mute. En la parte de arriba. Ah, ok. Ya, listo. Gracias, bom dia. Gostaria de agradecer
pela invitação a Ion Latam e espero contribuir para com vocês que ingressaram neste webinar. Los principales beneficios de los LEDs son la larga vida útil, durabilidad y la eficiencia, pero es necesario utilizar protección para garantizar los beneficios. Entonces, vamos a hablar un poquito de Littelfuse para que possamos contribuir com seus negócios. Eu vou colocar em modo apresentação. Espero que consigam ver bem. Sí, estamos viendo. Está ok? Ok. Esta é nossa agenda, pouquito de Littelfuse, los fusibles, los portafusibles, los PTCs, varistores e varistores com proteção térmica, Sidactor, que é um brand de Littelfuse, pero é tiristor. E o dispositivo de proteção, que é Surge Protection Device. Littelfuse é uma empresa que se fundou em 1927, tem algo como 94 anos de mercado, nasceu com as proteções, hoje tem algo como 12,000 empregados e temos três mercados principais, proteção, controle e sensores. E os mercados que atuamos são diversos, como se pode ver, e hoje vamos a focar em LED lighting. Há uma presença global. Nós estamos aqui em Brasil, em la ciudad de São Paulo. E temos para a sobrecorriente e sobretensão algumas principais proteções. Para a sobrecorriente, temos os fusibles e os PTCs. E para a sobretensão, os descargadores gasosos, TVS, varistores, os tiristores que nós chamamos de Sidactor, os diodos arrays, que são para proteção de descargas eletrostáticas, o dispositivo que vai fazer a proteção de luminárias LED, e também protetor para os LEDs, que hoje não são muito utilizados, porque quando LED abre, queima, então este item pode reemplazar o LED para que mantenha os demais em la cadena acesos. É produto interessante, mas hoje muitos LEDs já têm internamente este tipo de proteção, e quando em seu final de vida, sua falha é como cortocircuito. Portanto, não se usa muito mais este produto. Mas nós temos. E vamos, então, a falar de los fusibles e portafusibles. Temos acá, como se pode ver, uma série de produtos. E fusible parece uma coisa muito simples para se selecionar, para se elegir, pero há uma série de questões que tienes que tratar. Por exemplo, com relação se é, por exemplo, calibrado, axiale, radiale ou SMD. Porque isto é muito importante, para o espaço da PCB. Depois, se há necessidade de vidro ou cerâmico. Os cerâmicos são muito mais caros, pero muito mais eficientes, a depender da aplicação. Em lo cerâmico, o que tienes é arena internamente. E com arena internamente, quando se rompe o filamento, a arena não permite que se forme arco voltaico que vai continuar conduzindo por mais algum tempo. Isto pode ocorrer em lo vidro. Portanto,
lo cerámico es mucho más eficiente cuando se rompe, cuando finaliza, la arena no permite arco y para inmediatamente de funcionar. Esta é uma grande diferença entre o vidro e o cerâmico. Também há necessidade de saber a velocidade de abertura, se é rápido ou muito rápido ou lento, e há necessidade de saber todas estas possibilidades e necessidade do cliente. A voltagem, que se há AC ou DC, a corrente nominal, e também uma coisa que é muito importante, interrupting rating. Interrupting rating é uma corrente máxima que se pode acontecer no circuito quando há curto-circuito e que pode ser muito mais grande do que a corrente nominal. Por exemplo, em um circuito em que se trabalha com 2 amperes, e pode ter uma corrente máxima de curto-circuito de 30 ou 40 amperes. Isto é importante porque o vidro ou a cerâmica tem uma capacidade máxima de suportar esta corrente. Isto está em lo datasheet. E, portanto, se escolhes uma interrupting rating que está abaixo de la corrente máxima de circuito, o que vai ocorrer é que há uma explosão do vidro e vai espedaçar tudo, vai explodir o vidro. Isto não é interessante para o cliente, especialmente se é um fusível que pode ser reemplazado por o cliente do produto. Então, se necessita de um produto que se queime o filamento, pero não exploda, permaneça normal para ser reemplazado. Uma outra coisa é os portafusíveis, que nós temos uma quantidade muito grande de opções e necessita saber se o cliente precisa do portafusível, qual é o tipo de portafusível. Temos para a placa de circuito impresso, para a PCB, temos como uma linha, vocês podem ver acá uma série de, em la foto, uma série de possibilidades de portafusível. E também temos em nosso website de Littelfuse uma ferramenta que se chama iDesign Online Tool, que vai ajudar vocês a selecionarem as melhores opções de fusível para aplicação do cliente, a depender destas outras questões como a tensão, a corrente, o package, e tudo isto com a ferramenta iDesign é possível conseguir selecionar as melhores opções para o cliente. E também se há necessidade de cumprir com alguma certificação, como IEC, WELL ou qualquer outra, porque temos fusíveis específicos para certificações também que se necessitam. Então, todas estas perguntas, todas estas questões são necessárias para que se possa recomendar um fusível específico e melhor para o cliente. Os PTCs, ou Polysuite é um brand antigo, pero agora pertence a Littelfuse, foi numa aquisição mais recente que fizemos, mas PTC e Polysuite são a mesma coisa. E temos também os SMDs, os Through-Hole, várias opções. Acá podemos perceber um circuito normal que está funcionando e quando há um curto-circuito, a curva se cambia para uma altíssima resistência, uma altíssima impedância. E isto é que vai fazer o PTC. Vai mudar de uma baixa resistência para uma altíssima resistência, tendendo a infinito, para que interrompa a passagem da corrente. No entanto, é diferente de um fusível, porque um fusível se rompe, se abre e não há mais corrente. E no caso do PTC, há uma corrente de fuga, porque por mais grande que seja a resistência,
pode-se fluir uma corrente de fuga. É muito pequena, mas existe. E quando o circuito não tem corrente, então a temperatura vai diminuindo, vai bajando a temperatura e este volta para a condição normal e vai funcionar novamente. Não necessita se cambiar, não necessita reemplaçar, porque vai voltar à condição normal quando se resfria. Pero se o problema continua, se há curto-circuito, novamente vai fluir uma corrente mais grande e ele vai novamente aquecer e vai cambiar para uma altíssima resistência. Até que o problema que causa o curto-circuito seja removido. O tempo de vida é muito grande, pero há uma questão de limite de corrente para os PTCs. A máxima corrente que se encontra em um PTC é algo como 14 amperes. Portanto, 14 amperes é a máxima corrente para um PTC. Pero há a questão da voltagem, porque se necessita de 14 amperes, por exemplo, normalmente a voltagem do PTC é mais pequena, algo como 60 volts, 40 volts. Se vai trabalhar com a luminária que vai a 220 volts, portanto necessita de uma tensão mais grande, as correntes normalmente são muito menores, algo como 1 ampere ou 1000 amperes. Então, os PTCs são normalmente usados em los equipos ou las situações em que há uma dificuldade muito grande de acesso para cambiar o fusível. Dos pontos importantes para selecionar um PTC é o que se chama IRODI, que é uma corrente de manutenção. E esta corrente é a corrente normalmente considerada 20 graus, e esta corrente necessita ser arriba da corrente nominal do circuito. Portanto, se há um circuito que a corrente nominal é de 1 ampere, a IRODI necessita ser arriba de 1 ampere, considerando, inclusive, o derating térmico. Porque com derating térmico, isto vale tanto para PTC quanto para os fusíveis. Há necessidade de se considerar o derating térmico, que é mais ou menos 25%. O que quer dizer que se tienes uma corrente nominal de 7,5 amperes, precisa selecionar um fusível ou um PTC de 10 amperes, porque 10 amperes desconta os 25% do derating térmico e tienes 7,5 amperes, que é a corrente nominal do circuito. Portanto, isto vale para o PTC e para os fusíveis. E depois tienes ITRIP. ITRIP é a corrente inicial que vai permitir que se cambie da baixa resistência para a alta resistência. É este ponto acá. Acá, quando se cambia de baixa resistência para a alta resistência, é o ITRIP. Este acá. E vamos para as tensões, em sobretensões, MOVs e T-MOVs, que são os varistores, e os varistores com proteção térmica. Os varistores, Littelfuse é um dos maiores fabricantes de varistores em lo globo, e temos muitas opções. Os pequenos, os grandes, para bajas correntes ou altas correntes, tensões de todos os tipos, temos com diversas possibilidades. Os radiales, os surface mount, as proteções térmicas especiais, e temos ainda uma versão SMD, que se chama de multilayer, normalmente são usadas para a proteção
de descargas eletrostáticas nas puertas de comunicação, como USB e outras. Los varistores são os mais usados em proteções porque são muito eficientes e porque são mais baratos. Eles têm os menores preços. Portanto, são os mais selecionados. Pero há alguns problemas a considerar. Nos varistores se degrada, há uma degradação ao longo do tempo com algumas coisas. Uma delas é a corrente de fuga, porque há uma corrente de fuga constante em todos os varistores, não importa o fabricante. E esta corrente de fuga que passa por lo varistor vai criar uma degradação ao longo do tempo, diminuindo sua vida, seu tempo de vida. E também quando há uma descarga de sobretensão sobre ele vai também se degradar. Então, há uma degradação constante, diminuindo seu tempo de vida. E o que passa é que quanto mais se degrada, sua resistência, sua interna resistência, vai ficar muito grande. Então, em seu fim de vida, quando há uma descarga e sua resistência interna é muito grande, o calor vai ser muito grande e vai se incendiar-se. Vai se incendiar-se. E, portanto, este é um grande problema que muitas pessoas não sabem. E o fim de vida de um varistor, qualquer fabricante, normalmente tende a incendiar-se. E por isso é que temos uma versão que é termicamente protegida, porque há um fusível térmico que vai impedir que ele se incendie. Este é para ter uma ideia do funcionamento do varistor. Temos uma tensão de trabalho, uma tensão nominal de 110 volts, por exemplo. E quando vem a descarga de sobretensão, temos acá, por exemplo, para uma descarga atmosférica, pode considerar 10.000 volts. Imagina que o pico é 10.000 volts. Pero o varistor terá um ponto em que vai fazer o clamping. Neste caso, neste exemplo, 340 volts, se refere a este part number de little fuse, que tem um clamping voltage de 340. Portanto, tienes uma tensão nominal, vienes uma sobretensão, e ele vai acá fazer um clamping. O circuito a ser protegido não vai receber mais do que esta tensão por um tempo muito curto, que são os microsegundos, pero há que ter consideração 340 volts. E o excesso, toda esta área do excesso, vai se transformar, vai se cambiar em calor e vai se dissipar para o ar. Portanto, esta tensão de clamping é importante se conhecer, porque em alguns casos em que o circuito não é capaz de suportar este clamping, há necessidade de uma proteção secundária, mas um varistor ou um TVS ou um outro componente que possa absorver esta diferença para que o circuito principal fique totalmente protegido. Este é o produto que temos com a proteção térmica, o varistor com proteção térmica. Então, temos o varistor em série um fusível térmico, que vai, em seu final de vida, garantir que não vai incendiar-se. Pero, como não vai incendiar-se, vai ficar um corpo normal e bonito e não sabemos se ainda funciona ou não funciona. Por isso, há uma versão com um terceiro pin, e com este terceiro pin é possível fazer monitor, por exemplo, com um LED, e se o LED está on,
é porque o produto está bom, está funcionando bem. Se apaga, se está off, então há necessidade de cambiar o produto porque não funciona mais. É uma forma interessante de monitorar, hein? Então, agora falemos do Velocidactor, que é um tipo de tiristor que nós temos para a proteção de sobretensão. Como um semicondutor é muito mais rápido, hein? E também tem algumas vantagens. Temos o evento, que é o sobretensão. Este é o protetor, que pode ser um varistor, pode ser um Sidactor, e o circuito para se proteger. Temos duas tecnologias que trabalhamos no mercado. Uma se chama clamping. E o clamping é o que falamos a respeito do varistor. Há uma tensão de trabalho, uma tensão nominal, e depois faz um clamping, que é algo acima de lo nominal, como temos acá. Este é o clamping, ¿eh? Então, o clamping acá, por exemplo, 340 volts, e fica arriba da tensão nominal. Na outra tecnologia que temos é crowbar. E os dispositivos crowbar trabalham com tensão nominal e quando há o início, start do surto, da sobretensão, ele vai cambiar para próximo de zero, para próximo de ground. E depois retorna para o nominal. Portanto, não vai a passar para o circuito nada arriba da tensão nominal. Esta é a diferença que é muito importante, ¿eh? E este é o produto, o Sidactor, que nós temos. Este é um deles. Temos uma família com outras possibilidades, pero este é o mais grande, por enquanto, que suporta 5.000 amperes em la descarga de 8 por 20 microsegundos, que é a curva específica de surtos, como a descarga atmosférica, para os produtos que estão em áreas expostas exterior, como alumbrado público, ¿eh? E este vai suportar diversos surtos, diversas sobretensões que vão trazer descargas de 5.000 amperes até 10.000 volts. Este é um produto como um semicondutor, como um transistor, portanto, é muito mais rápido do que um varistor, do que qualquer proteção. Não há degradação, porque não tem a corrente de fuga, não se desgasta quando não tem degradação quando há os surtos, as sobretensões. Tem uma vida muito mais longa, né? Tem diversas possibilidades, diversas vantagens sobre o varistor. Pero su final de vida também não vai incendiar-se, pero o fim de vida de um Sidactor é um curto-circuito. Sempre será um curto-circuito em lo dia em que for su fim de vida. Isto vai criar na aplicação a necessidade de um fusível, por exemplo, que pode ser o mesmo fusível que é para alimentação do circuito, porque em seu fim de vida, quando terminar em curto-circuito, vai abrir este fusível e vai forçar, né, a necessidade de cambiar a proteção. Porém, o cliente pode não querer usar um fusível somente para o Sidactor, porque em seu fim de vida, quando for um curto-circuito, vai abrir este fusível e não vai parar de funcionar o circuito, pero não tienes mais proteção. Se em algum momento seguinte vier uma nova sobretensão, não há mais proteção. Então, é uma escolha, hein? E pode também se usar um Sidactor em série com um varistor, que nós podemos ajudar a calcular os valores
Y la ventaja acá es que si tiene un SIDA-actor en serie con el varistor, va a impedir la corriente de fuga, o que va a dar más tiempo de vida para el varistor. Y también, como los dos van a compartir los surtos, las sobretensiones, los dos pueden ser de tamaño más pequeño. Portanto, terá tamanho mais pequeno fisicamente para salvar o espaço em lo produto e também vai tornar uma solução, um dispositivo mais robusto, porque os dois vão compartilhar a sobretensão. E vai trazer uma solução muito interessante. E temos ainda o dispositivo de proteção, que é o único produto que temos, que são estes acá, en la izquierda, y que va en la entrada de LED driver. Perceba que no LED driver, nosotros tenemos todos que están acá en verde, que son lo fusible, lo PTC, tenemos también lo TVS, PTC, que hablamos también, los diodos TVS, e também os PLEDs, que são aqueles que no início falamos que pode reemplaçar um LED se o LED abrir. E ele vai fazer um curto-circuito para que os demais continuem acesos, né? Portanto, temos diversas proteções. E este, que é o dispositivo de proteção de surto, este é muito interessante, é um produto que temos que pode ter algumas versões. Por exemplo, temos acá uma conexão paralela com o produto e pode ser um paralelo com o terra, o ground, ou mesmo um paralelo que não necessita o ground, não necessita de terra, porque há algumas instalações que não têm terra, né? Então, temos as duas possibilidades. E temos também a versão série, e para o série, em la mesma condição. Série que necessita ground, terra, ou série que não necessita ground, terra. A vantagem entre o paralelo e o série é que em seu fim de vida há uma proteção térmica acá, e também há todas as certificações de IEC, de WELL. Pero como há uma proteção térmica, em seu fim de vida, quando não funciona mais, não se sabe. Pode-se colocar um LED para sinalização, pero lembrando que num alambrado público está muito alto, não é fácil de verificar o LED, hein? Então, este você não consegue muito saber como está funcionando ou não está mais funcionando. Quando você pega a série, o que passa é que quando em seu fim de vida não funciona mais, não vai permitir que passe a energia para a luminária, para o LED driver, e, portanto, a luminária não vai funcionar. E se apaga, necessita cambiar a proteção, o dispositivo de proteção, para que possa novamente voltar a funcionar, pero estar totalmente protegida. Então, esta é a principal diferença entre usar o paralelo e o série. As aplicações são muito diversas para as áreas externas, além do alumbrado público, temos semáforos, iluminações públicas, os túneis, temos muitas aplicações para este produto em todas as áreas externas, né? Muchas gracias, saludos amigos, e se tienes alguma pergunta, será um prazer, né? Muchas gracias, Ari. Mencionaste en los últimos slides ejemplos para conectar los SPDs, configuraciones en paralelo, line o línea, neutral y ground. En configuraciones donde tienes una línea, una tierra y dos lines, ¿habría versiones que podrían soportar esa configuración?
Una Sí. sola línea y una tierra y dos líneas. Sí, sí, no, tenemos más configurações. Este é apenas um exemplo, pero tenemos para diferentes posições, por exemplo, linha e linha, com neutro e ground. Tenemos outras possibilidades. Ok, muchas gracias. De nada. Ok, voy a compartir mi pantalla nada más para dar las últimas, mostrar los últimos slides. Ok. Como pudimos ver, podemos dar soporte, ¿no? La intención de este webinar era principalmente mencionar las soluciones que podemos trabajar junto con nuestros partners, Samsung, LEDs y Littelfuse. Pero cuando vemos o cuando revisamos los distintos elementos que conforman un diagrama de bloque, o bueno, una luminaria, lo podemos dividir o separar en diagrama de bloques. Podemos encontrarnos desde no solamente la parte de los LEDs o la parte de protección, sino ya sea un LED driver, ya sea que sea un LED driver que estén desarrollando desde cero o que ya estén implementando un módulo ya terminado. Para cualquiera de esas soluciones, mencionar que podemos apoyar no solamente con la parte de los LEDs, sino también con la parte de protección. Si están desarrollando su LED driver desde cero, de forma discreta, habría más componentes con los que podemos apoyar, ¿no? Inductores, transformadores. Eso es hablando exclusivamente de la luminaria, ¿no? Bueno, de la parte principal de la luminaria. Cuando se le quiere implementar más cosas, digamos, inteligencia, medición, comunicación, nos vamos a encontrar con soluciones adicionales, como puede ser la parte de la fotocelda, donde se puede implementar, ya lo comenté, comunicación, medición de energía, sensores en algunos casos. Para esa parte también podríamos apoyar con varias cosas en conjunto con el equipo de Arrow, hablando de antenas, hablando de sensores de corriente, que son current transformers, con algunos de los fabricantes que tenemos. Entonces, hay más cosas que pueden ir alrededor de lo que ya nos estuvieron compartiendo Littelfuse y Samsung. Ejemplo de esa parte, pues es la parte de conectores. Si están implementando soluciones de fotocelda, por ejemplo, con otro de los partners que tenemos, Amphenol, podríamos apoyar con conectores que se han desarrollado exclusivamente o cuya función principal son cubrir requerimientos de iluminación. Obviamente tiene otro tipo de conectores, desde los más básicos, como son los headers, hasta más completos que pueden ser conectores de potencia, conectores para comunicación y, como estamos viendo, conectores enfocados a iluminación. Para la parte de fotoceldas tenemos soluciones que van desde la parte que cubren los dos estándar, NEMA ANSI y Sagabook. Para cualquiera de las dos soluciones podemos encontrar o podemos dar soporte con toda la parte, toda la base, todos los elementos que pueden conformar esa parte de conector. Se pueden dar las opciones en conjunto o de forma individual. Igual, alturas, diámetros, hay distintas opciones que pueden cumplir, que siguen cumpliendo de acuerdo a los estándares y con lo que podemos dar soporte. Igual, revisando más opciones de conectores, otro tipo de conectores con protección IP67, que pueden ser implementados en iluminación, y puede ser tan simple como conectores que pueden ayudarnos a conectar el LED driver con la tira de LEDs, ¿no? o con el módulo. Entonces, conectores, la familia FLH o MRD con protección IP67, ahí también podemos dar soporte, ¿no? Entonces, hay más cosas que podemos dar soporte, con lo que podemos apoyar.
Y la intención del webinar es eso, ¿no? Mostrarles parte del soporte, por mostrarles los fabricantes con los que podemos trabajar en conjunto con los fabricantes, con Arrow. Y bueno, eso sería prácticamente todo la parte del webinar.